E nessa sua vida toda, assim, Frota, com tantas coisas que você fez, de todos os tipos de trabalho, essa parte dos filmes que ela comentou, como foi que para você tomar essa decisão? Foi por grana? Tipo, a grana era legal, né? Foi porque eu queria fazer também. Você tinha essa curiosidade. Eu fui atrás. Não é uma bandeira fácil de levantar. Sim. Assim como eu fiz as revistas também. Você fez G, né? 5G eu fiz. Hoje não existe mais, São né? lindas as revistas dele, tá, gente? Tem uma que a capa é maravilhosa. Você guarda lá? Não, quando eu conheci ele, eu era muito nova, então eu lembro de ter visto um amigo que dançava, tá folheando e ter visto uma foto dele e eu lembro que na época eu falei, uau, tá, comentei, né? Tá, mas foi uma coisa assim que nem imaginava conhecer o Frota. Mas o ano que eu conheci ele, teve uma edição especial de fotos que não tinham saído nas outras. Então, e eu fui com ele, eu fui até a G, conheci todo mundo, e fui com ele fotografar essa capa, que é linda. Que uma legal. capa linda, maravilhosa, com rosas vermelhas, assisti. Então, essa revista, eu devo ter ela guardada, com certeza. Então, você mas as outras participou não. muito, né? Assim, tipo, dessas coisas também. De quando eu conheci ele, eu queria estar em tudo. E aí, você entrou para fazer a parte dos filmes. Eu acredito que nessa fase pagavam muito melhor do que hoje, né? Hoje não paga, né? Mas... É porque tem as plataformas, OnlyFans. Não, hoje em dia tem muita coisa nova. Quando eu fiz, primeiro que explodiu. Segundo, que as pessoas só vieram a criticar 10 anos depois. Sério? Por quê? Porque só 10 anos depois o país já estava se tornando um país dividido, polarizado. Então, só 10 anos depois é que começaram a surgir as críticas, sabe? Tá. Hipócritas, será que não foi porque daí também nessa época também a internet começou a pegar mais força? Sim, claro, claro. Foi. Né? Então, e aí sim, por exemplo, a última revista que eu fiz foi em 2006. Né? Então, para as revistas eu me preparava, ficava confinado em academia, para os filmes. Deixava o shape. Sabe? Bronzeamento. Sim, é um cuidado bem maior, né? Tinha todo um processo. E tudo que eu fiz foi roteirizado, sabe? Assim, a gente roteirizava. Eu sempre gostei de chocar o povo. Então, eu não pensava numa coisa mais ou menos, vamos fazer um negócio. Não, vamos chocar. Você imagina o que as pessoas vão estar pensando, vão estar discutindo, vão estar falando. Você queria que fosse um negócio realmente. Então, precisa chocar, né? E para chocar, você precisa dar um passo além. Todos os meus ensaios, e eu sempre me inspirei muito na maneira como a Madonna faz com a carreira dela e os ensaios dela, entendeu? Que a Madonna, ela é amada e odiada. Isso. E tudo que ela faz chama atenção. E ela tá a 4 passos na nossa frente, entendeu? Ela, quando ela faz, ela faz já sabendo que vai ser copiada e tal. Vou me masturbar em frente à cruz. Sim, entendeu? Não tá nem aí. Eu sei o que isso vai significar para a igreja. Ela quer realmente e aí causar. Ela causa. Então eu sempre fiz os ensaios assim, sabe? A Rede Globo transformou agora na Globoplay, vai sair em 5 episódios a história da Gia. Que legal. Vai sair agora, acho que agora, em agosto e tudo. Você gravou? Gravei, fiz o depoimento, falei, gravei, enfim. E tinha cachê? Folhei, tinha. Era bom? Sempre bom, era bom. Porque o meu da pelo Playboy, amor de Deus, não, né? era Pra ver bom. sem cachê não Então, dá. Não, era bom, mas a gente fazia várias coisas legais, entendeu? Assim. Eu achava que homem não ganhava tão bem nessas coisas. Não, perto de vocês. Vocês ganhavam menos. A gente ganhava muito menos. Mas o meu cachê da Playboy foi uma bosta. Você pode falar? Posso. Eu ganhei 60 mil reais. Não, então, Sério? a gente Mas ganhava. isso que ano? A gente ganhava 25. Perto do teu cachê. Mas sabe que o meu problema foi que eu acho que eu fui. Eu tenho quase certeza que me enrolaram. Uma assessoria legal. Mas olha só, então, era tipo assim: você ganha 100, a gente ganha 30. Entendeu? Mas para homem é bom. Sim. Fora que a gente sempre montou algumas coisas assim.
a revista G, por exemplo, eu rodei o Brasil. Todas as baladas gay. Você fazia presença. Fazendo presença, lançando noite da e aí revista. Ganhava também, e aí ganhava, né? Sim. Então... antigamente era assim, né? Você era o boom na revista, tinha várias presenças. E os filmes você fechava cachê por filme? Por filme. Não, filme eu fiquei contratado mesmo. Eu fiquei contratado, da produtora. Eu fiquei contratado, ganhando mensalmente, igual como na TV Globo. Tá. Na TV Globo eu fiquei contratado durante 12 anos. E existe uma coisa que é chamada produtividade. Se você está atuando, você... Ganha um pouco mais. Tá. Por exemplo, está ganhando 100 mil por mês, atuando. Quando você para de atuar, vai para 50, mas você continua contratado. É uma coisa fixa, vai ficar 3, 4 meses sem trabalhar, mas vai ficar recebendo. Legal. Eu usei mais ou menos esse modelo com eles, entendeu? Sim. E valeu a pena a grana. Valeu a pena a grana. As pessoas sempre me perguntam assim, você se arrepende? Valeu a dor de cabeça depois. Então, porque ele virou só isso. O que ele fez na Globo? Não gosta, pelo jeito. Não. Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, porque a vida é feita de escolhas. Sim. Mas, 10 anos depois, parecia que tudo que eu fiz, veio à tona, 12 novelas, minisséries... Perdeu. Parecia que não tinha feito absolutamente nada, né? Tá. Eu fui um cara criado dentro da TV Globo. Em determinado momento da minha vida, dentro da TV Globo, eu participei de novelas de grande sucesso. Muito. E eu saí de um núcleo e fui para o núcleo de eventos da TV Globo. Então, tudo que você vê hoje no Multishow, a gente já fazia lá atrás, né? Sim, eu lembro que você fazia trabalhei as com participações dos outros. Tina Turner, Michael Jackson, Madonna, Bon Jovi, Rod Stewart, Você Paul gravou com essa McCartney. galera? Fiz todos esses eventos, todos esses shows. Pariu. Rock in Rio, apresentei o Rock in Rio 2, fiz 2 edições do Hollywood Rock. Então, essa coisa toda que você vê hoje, a galera fazendo nos bastidores, na frente, atrás, entrevistando. Naquela época não tinha Multishow. Era a Rede Globo que fazia. A gente preparava 1 minuto do rock, um pouco antes de acontecer os grandes shows, né? Com direção do Boninho, inclusive, eu fazia. E era uma coisa que, para mim era muito bacana, porque cada evento eu via os shows, sabe, do palco, você sabe? teve contato com os maiores do mundo. Eu apresentei um show no Maracanã, na mesma noite que abriu Barão Vermelho, In Excess, Billy Idol... Puta merda. Feito no More e encerrou com Guns N' Roses. Meu Deus, eu amo. Isso. Eu só escuto essas músicas. Eu amo. Eu me amarro, né? Então eu vivi muita coisa também, tipo Prince. O Prince saiu do camarim e não queria ver nenhum brasileiro no caminho. Entendeu? Então, ele mandou tirar todo mundo. tirar. Até os seguranças que estavam no palco tiveram que virar de costas para não ver ele passando. Ele era bem doido, né? Muito. Não, mas tinham vários doidos, né? Aquele Mac Patton do Fate No More. O vocalista? O vocalista. Ele veio do camarim, eu estava do lado dele, que eu tinha acabado de apresentar. A banda entrou primeiro e ele ficou aqui. Ele veio muito louco, mas muito louco. Mas de droga. E ele estava com o cabelo grande, mas tinha raspado aqui, ele estava com o rabo de cavalo. Aí veio o cara levando ele pelo braço, segurando ele pelo braço. De tão louco que ele estava. E aí ele abre eu nunca mais esqueço isso, ele abre a lata de Coca-Cola e faz assim, ó. Aí ele faz assim, joga... Aí joga no chão, aí os caras viram que ele não dava para ficar com o microfone sem fio, que ele ia ultrapassar o palco. Então os caras botaram o microfone na mão dele, passaram o silver tape aqui, e o cara e o hold ficava com o segurando o fio. Ele ia mais para frente, o hold trazia ele um pouco tipo mais para trás. E ele não chegou até o final do show. Nas 2 últimas músicas ele deitou e cantou deitado. Os caras levaram ele embora depois. Mas o povo acha que é performance. Então são várias coisas. Mas você imagina isso assim. naquela época, né? Você produzir um show desse. Não, é surreal. Maravilhoso. Eu tenho um amigo, você deve conhecer, o Amin. Conhece o Amin? O Amin do Rio? O Amin Kader. O Amin Sim, Kader. O Amin, ele foi o principal cara nos anos 80 e 90 que fazia, até o meio dos anos 2000, que fazia os camarins das grandes estrelas. Era ele, o responsável pela... E ele conta uma história que o Guns N' Roses se apresentou no Rock in Rio e foi todo mundo embora. A banda foi embora e esqueceu o Axl Rose lá.
dentro No do camarim. E o Axl Rose deu de cara com a mim. E ele, quando entrou, ele tinha visto que tinha a cozinha da galera que fica né, na maquinária atrás. Ele tinha visto a feijoada. Então ele pediu para mim que ele queria comer a feijoada na cozinha, onde estavam os caras, com 1 litro de Red Label. E aí o Amin arrumou o litro de Red Label para ele e a feijoada. O Amin conta várias histórias assim. E ele né? ficou lá comendo com ele no... Ficou comendo, Gente, que legal, né? Que legal, né? O Amin conta várias histórias, né? Que o cantor do Queen, o Fred Mercury, chamou a mim antes de canto e falou assim, ó, quando acabar o show, quero 10 garotos de programa no meu quarto, no meu quarto. Aí o Amin escalava os caras e levava antes do show lá pra ele olhava e falava, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero. Ah, era homem. É homem, garoto de programa. Verdade, A putaria vem de Garoto de programa, muitos garoto anos de programa, né? Então, assim, são várias histórias do show business. Vou chamar o Amin pra vir aqui pra Chama o contar Amin que essas histórias, você vai né? adorar ele. Eu adoro, não, eu adoro Os ele. cara- É um amor, gente. O cara que Não, entra o cara entra no camarim, o cara pede 300 toalhas. Pra quê, né? Pô, tu treina, você sabe, tu Não, vai usar uma toalha. Uma no máximo. Os caras pedem 300 toalhas de fio de ouro, Exato. azul Só uma claro. toalha, mas Tem a toalha tem que ter específica, a cor, uma maciez, ser E o lavado Amin que na fazia toda água e essa tal. coisa. Ficava escalado, o Amin ficava pra Eu vou fazer. chamar ele pra vir. Chama que várias você vai histórias. adorar. Sim. Porque ele ficava escalado, Sim. entendeu? O cara pede 400 Gatorade. E nessa Aí fase- chega uma pessoa pra contar. Vamos ver se tá certo aqui. Tem os 400 Gatorade aqui? Tem. Não, tá faltando um. Que louco, Entendeu? né?